A igreja medieval, ocupada com o cerimonial e atolada em dogmas, era espiritualmente ineficaz. Seus sacerdotes e ministros praticamente desprovidos de conhecimento celestial. Seu povo da mesma forma em ignorância. Foi um período de densas trevas. Onde não há luz, só pode haver trevas. Onde não há luz espiritual, as trevas espirituais reinam soberanas. No Salmo 119, o salmista escreveu: "A entrada das tuas palavras dá luz." Ele se referia, obviamente, à palavra de Deus, às Escrituras, à Bíblia. Mas na época a qual nos referimos, a Bíblia não existia. Pelo menos não como a temos hoje. A Bíblia em nossas mãos, hoje, em nossa língua, é algo quase comum no mundo moderno. É difícil compreender a raridade deste acesso há 500 anos. Há 500 anos, a prensa de tipos móveis ainda não havia sido inventada. E sem ela, não poderia haver larga distribuição de qualquer livro, muito menos da Bíblia. E mesmo que pudesse imprimir, o que você imprimiria? Não havia tradução das Escrituras para o inglês, mas havia um obstáculo ainda maior: a igreja. No período medieval, a igreja ditava as regras em todas as áreas da vida. Ela controlava os que comerciavam, o que poderiam comercializar e a que preço. Controlava reis e parlamentos, os soberanos e os súditos e as leis pelas quais todos eram governados. E controlava os meios da graça. Portanto, os indivíduos adoravam somente como a igreja ordenava e criam somente no que a igreja ensinava. Com tal monopólio sobre o pensamento e com tal controle dos interesses de toda a nação, não surpreende que a igreja se opusesse a qualquer coisa que encorajasse os indivíduos a pensar e, consequentemente, decidir por si mesmos. Mas tudo isso estava prestes a mudar, e mudaria dramaticamente. Estava claro que, para que os homens chegassem ao conhecimento da verdade, eles deveriam ter acesso à única grande fonte da verdade, a Bíblia. E deveriam tê-la numa língua que pudessem compreender. Levar a Bíblia de seu estado original, uma coleção de manuscritos antigos, em línguas também antigas, ao livro que conhecemos hoje, foi uma longa e muitas vezes árdua tarefa. Para compreender a fundo, precisamos voltar ao tempo quando os manuscritos originais foram redigidos. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de algumas passagens em aramaico, em alguns livros. E o cânon do Novo Testamento foi formado pelos judeus há muito tempo, porque eles tinham um local central onde guardavam os manuscritos, os escritos. Eles tinham o tabernáculo. Mais tarde tiveram um templo onde os escritos eram guardados. Nos tempos do Novo Testamento, congregações ou igrejas locais surgiram em cidades e vilarejos por todo o mundo mediterrâneo. E cada uma delas queria sua própria cópia das epístolas ou cartas do apóstolo Paulo. Assim, havia muitas cópias dos vários livros do Novo Testamento. Uma igreja recebia uma cópia de uma das epístolas de Paulo. E eles a liam publicamente para a congregação e pediam a alguém da congregação que fizesse mais uma cópia para que eles pudessem guardá-la e enviá-la para a próxima igreja. Talvez Jerusalém ou talvez Antioquia ou outra igreja. Em consequência, com esse método, durante os séculos, houve muitas, centenas de cópias manuscritas do Novo Testamento. Hoje, há mais de 5.300 manuscritos do Novo Testamento. Entretanto, o crescimento do Império Romano trouxe consigo a popularidade de sua língua, o latim, e o declínio ao que chamamos hoje de Novo Testamento grego.
Com o tempo, esse grego falado comumente não era mais falado. E depois disso, em todo o mundo, o latim tornou-se a língua comum. Por isso, quando Jerome foi comissionado pela Igreja no final do século V para traduzir a Bíblia para o latim, chamava-se Vulgata, porque o latim era a língua vulgar ou comum daquele tempo. Mas assim como o grego havia sido substituído pelo latim como língua do dia a dia, quando o Império Romano entrou em declínio, sua língua, o latim, decaiu em popularidade conforme outras línguas emergiam. E assim, na Idade Média, os únicos que podiam ler a Vulgata Latina eram os eruditos eclesiásticos. O homem comum não conseguia mais ler a Bíblia. Portanto, primeiro o latim, depois o desenvolvimento de outras línguas mais localizadas substituíram o idioma original da Bíblia, que se perdeu ou foi quase esquecido na Europa. Foi assim até 1096 e a primeira das Cruzadas. As Cruzadas, armadas com o propósito de recuperar a Terra Santa das mãos dos turcos invasores, foram ações com sede de sangue. No entanto, um dos melhores resultados foi a redescoberta e restauração das línguas bíblicas antigas, preservadas pela cultura bizantina oriental. Os manuscritos, o acesso ao aprendizado da antiguidade, à era clássica, que havia sido preservada na cultura bizantina oriental, incluindo o conhecimento das línguas grega e hebraica, das quais não se tinha conhecimento na Europa Ocidental, não se conhecia, você não poderia aprender grego na Europa. Há mais ou menos 1000 anos. E, no entanto, agora as línguas nas quais a Bíblia foi escrita originalmente agora eram restauradas à Europa Ocidental. E este humanismo renascentista, que significa voltar às origens, tornou-se o objetivo de recuperar a Bíblia nas línguas em que havia sido escrita. Foi neste cenário, portanto, que o homem que nos trouxe a Bíblia em inglês teve que trabalhar. O primeiro homem da história moderna a perceber a necessidade e a fazer algo a respeito foi John Wycliffe. John Wycliffe, na Inglaterra do século XIV, estabeleceu os fundamentos, podemos dizer, embora em sua época a tradução do Novo Testamento para o inglês tenha sido da Vulgata em latim, o latim eclesiástico, o qual mais tarde se observou que tinha muitas diferenças do grego original. Eu creio que John Wycliffe teve grande impacto sobre os povos de língua inglesa. Mais impacto do que qualquer outra pessoa no curso da história. Sua Bíblia, embora não fosse perfeita, foi traduzida, é claro, da Vulgata Latina. Mas era a Bíblia. Certamente numa língua viva, algo que simplesmente não existia. John Wycliffe descobriu, no início de sua formação universitária, a incrível doutrina da graça, a salvação de Deus pela graça através da fé. E ele pregou sobre ela. Ele queria uma Bíblia que o homem comum pudesse ler. E certa vez ele estava conversando com alguns dos priores ingleses, as autoridades eclesiásticas, e eles zombaram da ideia de uma Bíblia que um homem comum pudesse usar como um brinquedo, como um deles afirmou. E Wycliffe, apesar de tudo isso, produziu uma Bíblia que podia ser lida pelas pessoas comuns, pelo menos as pessoas que podiam ler em inglês. Mas ele a traduziu da Vulgata, traduziu do latim, o latim eclesiástico, o latim imperfeito e corrompido do período medieval. E, assim, pela providência de Deus, no meu ponto de vista, aquele Novo Testamento de Wycliffe nunca alcançou larga distribuição. Não apenas porque o Espírito de Deus não quisesse que fosse o instrumento de proclamação devido aos seus defeitos, mas também pelo momento. Ainda não existia a prensa de tipos móveis. Então, qualquer cópia do trabalho de Wycliffe teria necessariamente que ser feita à mão. A impressão ainda não existia quando Wycliffe morreu, mas, mesmo assim,
Eram bíblias feitas à mão, foram produzidas. E sempre achei bastante significativo que Deus, em sua providência, tenha enviado a Bíblia bem para o centro do país. A cidade de Lutterworth fica à mesma distância tanto do norte quanto do sul e a mesma do leste e do oeste. Portanto, bem no centro do país. John Wycliffe enviava essas bíblias imensas que eram carregadas por pregadores leigos e levadas a todos os lugares e que causaram um grande impacto no povo. Eles nunca haviam ouvido a palavra de Deus, ela havia sido mantida longe deles. Embora um pequeno número de pessoas tenha visto a Bíblia de Wycliffe ou ouvido seus pregadores, a influência de sua tradução foi sentida muito além. Os ensinamentos de Wycliffe que o levaram a questionar doutrinas como a transubstanciação, a necessidade da confissão verbal e outras, afirmando, mais uma vez, a autoridade das Escrituras em lugar da autoridade da Igreja como instituição, causaram uma influência, podemos dizer, no continente, porque no trono, a princesa, a rainha, era Ana da Boêmia. Ela havia se casado com o rei inglês. Isto acabou trazendo, por puro patriotismo, vários estudantes da Boêmia à Inglaterra, à Universidade de Oxford, onde Wycliffe era tutor. Após certo tempo, esses estudantes voltaram à sua terra natal, a Boêmia, hoje conhecida como República Tcheca, e levaram consigo os ensinamentos do seu ilustre mestre. Mas na Boêmia, no século XV, na cidade de Praga, a capital, havia outro pregador católico romano, Jan Hus, ou Hus, que buscava, na mesma fonte, os registros do Novo Testamento para encontrar ensino bíblico verdadeiro. Ele não era inimigo da igreja, ele era um seguidor, era um filho da igreja. E ele ansiava também por uma garantia pessoal da salvação do indivíduo. E ele ficou surpreso ao descobrir, na mesma fonte, que muitas das suas conclusões se alinhavam às de John Wycliffe. As sementes do conhecimento bíblico haviam sido lançadas, não apenas no coração de Jan Hus, mas no coração de muitos outros. E assim como Deus prometeu que haveria tempo de plantar e tempo de colher no mundo temporal, também no âmbito espiritual, o plantar destas sementes traria uma colheita farta. Jan Hus, no entanto, não viveu para presenciar isto. Ele veio a ser considerado herege e morreu na fogueira. Ele foi levado, depois de ser condenado na catedral, considerado herege, foi levado para fora da cidade, atravessando o portão medieval, que hoje ainda existe, foi levado para o campo, e ali ele foi queimado na fogueira como um herege. E eles disseram: nós entregamos sua alma ao diabo e o seu corpo às chamas. E ele calmamente respondeu: as chamas podem me entregar, mas eu entrego minha alma ao meu gracioso Senhor Jesus Cristo, em cuja fé eu vivo e por cujo testemunho tenho alegria de hoje morrer. E ele saiu cantando. O martírio de Hus ilustra o quanto a Igreja temia a publicação da Bíblia e o que estava disposta a fazer para impedi-la. De volta à Inglaterra, John Wycliffe sofreu um intenso ataque por causa da sua fé. Ele perdeu seu posto na Universidade de Oxford e foi transferido, na realidade relegado, a Lutterworth, bem no coração da Inglaterra, mas bem distante dos centros de poder e influência. Como sabem, Wycliffe tinha muitos inimigos e, quando ele ficou enfermo, eles ficaram felizes porque pensaram que ele estava morrendo. E quando se reuniram à sua volta para se alegrar porque seu fim havia chegado, ele disse: eu não vou morrer, mas vou viver para proclamar o maravilhoso amor de Deus. E é claro que ele se recuperou. Em Lutterworth, Wycliffe continuou fielmente a proclamar a verdade de Cristo.
e a sustentar seus pregadores leigos. Grandes multidões vinham ouvi-lo e sua influência estava difundida. Hoje ainda, quando visitamos a igreja de Wycliffe, encontramos aqueles que se referem a ele com afeto. Bem, Wycliffe morreu de derrame 2 anos depois da publicação de sua Bíblia. E mais tarde ele foi condenado como herege, e seus seguidores foram perseguidos, e sua Bíblia foi condenada e ninguém a publicava. Seu nome era considerado herege. E no Concílio de Constança, em 1415, a Igreja decretou oficialmente que Wycliffe era um herege. Seus livros eram hereges e deveriam ser queimados, e seus ossos deveriam ser desenterrados e queimados, e suas cinzas jogadas no rio. E 40 anos depois de Wycliffe ter sido enterrado, o desenterraram. Vocês sabem que os papistas acreditam que quem foi queimado não pode ir para o céu. Era uma maneira de impedir que ele fosse para o céu, embora já estivesse lá há 40 anos. Mas eles desenterraram os restos mortais e queimaram e jogaram no rio Swift. E se pensarmos neste rio, é um rio importante. Ele corre para o rio Avon, que corre para o Severn, que corre para o canal de Bristol, que deságua no Mar Celta e que chega ao Oceano Atlântico. E isso tem sido usado com frequência como uma parábola para explicar como foi o trabalho de Wycliffe. Algo que começou pequeno, mas alcançou esferas maiores e maiores e maiores até atingir todo o mundo. Em meados do século XV, o mundo literário foi transformado pela invenção da prensa de tipos móveis. Johannes Gutenberg, um ourives e comerciante de Mainz, no Vale do Reno, reuniu a tecnologia do papel, da tinta a óleo e da prensa de uvas para desenvolver um novo tipo de máquina para impressão. Talvez não seja coincidência que o primeiro livro a ser impresso ali fosse a Bíblia. O renascimento dos séculos XIV e XV enfatizaram outra vez a importância da educação individual, o aprendizado para o indivíduo, uma sociedade letrada. E no século XV, a invenção da prensa de tipos móveis, no meio do século XV, o que mais tarde levou Lutero a dizer, diante da rápida reprodução de suas palavras, foi como se os anjos fossem meus mensageiros, tal a rapidez com que minhas palavras foram espalhadas pelo país. Notável, provavelmente a mais importante, se eu tivesse que escolher uma, invenção do milênio, tenha sido a prensa de tipos móveis, no que se refere aos seus efeitos em aproximar a erudição universal nos países ocidentais. Outro passo importante na história da Bíblia inglesa, e talvez o mais significativo de todos, foi a publicação do Novo Testamento grego, compilado por Erasmo. Desidério Erasmo, de Rotterdam, Holanda, um acadêmico notável que seria para a sua época o que Einstein seria para a nossa. Se você recebesse uma carta de Erasmo, você não a guardaria, você iria emoldurá-la e guardá-la como herança para outras gerações. Ele era o porta-voz da elite intelectual. Não há dúvida de que Erasmo foi um verdadeiro gigante intelectual, muito acima de qualquer outro de sua geração, e com uma reputação de excelência acadêmica. Pela providência de Deus, ele foi usado para trazer mais luz a mais pessoas do que qualquer outro homem até agora. Como muitos outros acadêmicos do seu tempo, Erasmo acreditava que a igreja precisava de urgente reforma. Ao invés de ser amiga do povo, ela havia se tornado uma inimiga, uma instituição mais preocupada com sua própria riqueza e prestígio. Erasmo expressava dúvidas sobre algumas das doutrinas e práticas da igreja. E escreveu: qual é o sentido de ser aspergido por fora com água benta se você está imundo por dentro? Apesar de suas reservas, Erasmo não nutria simpatia pela reforma, nem tinha amizade com qualquer um dos seus líderes. Embora fosse a favor de que houvesse uma reforma na igreja, ele tinha ideias diferentes de como ela deveria ser conduzida.
Erasmo era muito a favor da reforma, a qual se referia como a eliminação da corrupção, da ignorância de pregadores, monges e freiras e da vida imoral de alguns e assim por diante. Mas ele nunca percebeu que a raiz da reforma era a regeneração. Ele queria melhorar e purificar. Mas isto é uma demão de tinta numa casa tomada por cupins. A aparência fica melhor, mas os fundamentos continuam deficientes. A grande obra de Erasmo, o Textus Receptus, ou Texto Recebido, foi o documento que mudou a forma do estudo bíblico no século XVI. Porque oferecia, a partir de fontes originais, uma base precisa de onde os tradutores podiam trabalhar. E ele volta às fontes com uma motivação linguística. Seu objetivo era recuperar o texto verdadeiro das Escrituras. O Wycliffe havia usado o latim, a Vulgata, como base da sua tradução para o inglês, mas ela tinha defeitos devido à qualidade da fonte. Erasmo recuperou e reconstituiu e, obviamente, publicou em 1516 a primeira edição do Novo Testamento em grego. E ele o fez em páginas alternadas, de forma que o latim medieval estivesse lado a lado com o grego. Então, os homens poderiam avaliar por si mesmos, aqueles que tinham essa capacidade, as diferenças entre os textos. E este texto grego de Erasmo, que naquele momento, graças à prensa de tipos móveis, uma ou duas gerações anteriores, teve ampla distribuição e ficou acessível ao estudo, tornou-se a base de praticamente todas as traduções bíblicas importantes do século XVI nas línguas maternas dos povos. Foi esse trabalho magistral de Erasmo que trouxe o conhecimento das Escrituras, primeiramente aos acadêmicos e, em seguida, a todas as outras pessoas. E o objetivo de alcançar todas as pessoas parecia ser o fator predominante em sua mente. No prefácio do seu Novo Testamento em grego, Erasmo escreveu: que essas palavras sejam traduzidas em todas as outras línguas. Que o agricultor veja as lições das Escrituras em seu arado e o tapeceiro murmure trechos das Escrituras ao som de seu tear. O Novo Testamento grego de Erasmo alcançou circulação imediata e ampla. Acadêmicos e alunos das melhores universidades da Inglaterra, Oxford e Cambridge, a receberam com entusiasmo. Em sua leitura, séculos de mito e superstição foram dispersos como o orvalho da manhã. E houve um homem em Cambridge, um jovem devoto, um aluno, o Dr. Thomas Bilney. É bom que se diga que a aparência do Novo Testamento grego e o entusiasmo com que foi aceito e estudado por vários homens como Bilney, Fritz e Tyndale marca de fato o início da reforma na Inglaterra. Na realidade, Merle Dubinet, em seu livro História da Reforma na Inglaterra, sugere que a reforma começou com a chegada do Novo Testamento em grego. E começou de forma independente da reforma no continente, o que é um pensamento interessante. A história de Thomas Bilney é particularmente interessante porque nos mostra claramente como eram as coisas no tempo em que a Bíblia era tão proibida pelas autoridades da igreja, mesmo para um homem que estava muito inquieto a respeito de sua condição espiritual. A ideia de pegar a Bíblia e lê-la no grego original era algo muito difícil de encarar. Thomas Bilney tinha um grande clamor no coração a respeito de sua condição espiritual. Ele havia ouvido sobre o Novo Testamento grego e achou que deveria lê-lo. Ele foi com a intenção de ler, mas não conseguiu tocá-lo. Então foi uma segunda vez e disse: eu não podia tocá-lo.
E ele foi mais uma vez, e mais tarde, porque sua inquietação era tão grande, ele pegou o Novo Testamento e abriu e leu a carta de Paulo a Timóteo. E Merle Daubigné, em seu livro História da Reforma, diz: Bilney abriu o livro e, ao abri-lo, seus olhos se depararam com essas palavras. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo. Ele colocou o livro de lado e meditou na declaração contundente de Paulo. São Paulo, o principal dos pecadores? O quê? São Paulo, o principal dos pecadores, e, no entanto, São Paulo tem certeza de estar salvo? Ele leu o versículo de novo, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E aquele texto falou poderosamente a Bilney, e ele se converteu, tornou-se um novo homem. E há uma história interessante sobre Bilney, em que mais tarde ele procurou Latimer, o grande reformador. Antes de sua conversão, ele fazia isso como um aluno simples e comum, um indivíduo bastante pacato. Ele marcou uma audiência com Latimer e lhe contou a história de sua própria conversão, e isso foi um instrumento na conversão de Latimer. O texto grego de Erasmo mais tarde daria origem a várias traduções do Novo Testamento em inglês. Mas não se pode esquecer que sua influência também foi sentida em outros países, na França, Suíça e Alemanha. Lutero a usou quando saiu da Assembleia de Worms e, no caminho de casa, foi raptado por seus amigos e colocado num esconderijo por aproximadamente 13 meses. Dedicou seu tempo de maneira proveitosa, fazendo com que Paulo falasse alemão e também Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele a usou como uma ferramenta para tornar as escrituras acessíveis na língua do seu povo para o seu povo. E os estudiosos da literatura afirmam que ele estabeleceu basicamente o padrão da literatura alemã ao escolher o dialeto médio alemão, que acabou se tornando o padrão para a literatura alemã nos anos seguintes. A chegada da Bíblia em inglês era agora apenas uma questão de tempo. No final, muitos homens estiveram envolvidos em sua produção, mas um homem em especial teve a visão, a capacidade e a determinação de completá-la. Seu nome? William Tyndale. No início do século XVI, William Tyndale tornou-se praticamente o pai da reforma inglesa. Como Wycliffe havia sido a estrela da manhã, agora Tyndale viria a ser o verdadeiro pai da reforma inglesa. E Tyndale teve um forte chamado do Senhor para traduzir a Bíblia para o inglês. A tradução da Bíblia feita por Tyndale, embora segundo ele mesmo não fosse perfeita, nenhuma tradução jamais será, é uma obra de arte de precisão acadêmica e beleza linguística. Seu fraseado e sua cadência, simples e pungente, se entrelaçaram com nossa linguagem do dia a dia e fluem da língua como poesia. Todos admiram a genialidade de Shakespeare, sua sagacidade e habilidade para se expressar, mas Tyndale foi o primeiro. Diferente de Shakespeare, Tyndale foi compelido pelos escritos de um texto santo, que precisava ser apresentado de maneira honesta, e mesmo assim ele foi capaz de nos oferecer algumas das passagens mais bonitas e memoráveis da língua inglesa. Haja luz. As potestades que há, o sal da terra, lutar o bom combate, um estrangeiro em terra estranha. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todas essas frases muito conhecidas, que fazem parte de nossa linguagem do dia a dia, vieram da pena de William Tyndale. Ele deu ao jovem, no arado, como certa vez afirmou, a Bíblia numa língua que ele pudesse entender. Ele acertou no texto, acertou na poesia, e o grande valor de Tyndale e da versão King James é que, na sua poesia,
é memorável. É uma linguagem que se fixa nas nossas mentes e pode ser lembrada. Quando Deus decidiu libertar seu povo da escravidão no Egito, ele escolheu Moisés, um fugitivo, que vivia no deserto cuidando de ovelhas, para liderar esta libertação. Mas ele já havia preparado Moisés através de sua infância na casa de Faraó. E lhe havia ensinado paciência no período que passou no deserto. Quando Deus decidiu dar ao povo da Inglaterra as escrituras em sua própria língua, ele também escolheu um homem igualmente bem preparado para realizar a tarefa. Tyndale foi o acadêmico principal. Foi o homem que acabou se tornando o responsável em traduzir as escrituras para a língua inglesa e em garantir que a Bíblia em inglês chegasse ao povo de sua terra. William Tyndale cresceu em Gloucestershire, filho de uma família de mercadores, provavelmente do comércio de madeira. Seus estudos o levaram primeiro a Oxford, depois a Cambridge, onde, assim como muitos outros, ele veio a conhecer o Novo Testamento grego de Erasmo. O livro transformou a sua vida, a tal ponto que, quando retornou a Gloucestershire e a posto de tutor dos filhos de Sir John Walsh em Sudbury Hall, Tyndale sentia a necessidade de compartilhar tudo o que havia aprendido a todos que o ouvissem. A família Walsh era muito hospitaleira. Também eram hospitaleiros com o clero local. Então, periodicamente, eles recebiam os sacerdotes, lhes serviam uma boa refeição e sentavam ao redor da mesa para desfrutar da companhia deles. E quando essas refeições eram servidas e os sacerdotes estavam ali à mesa, ele também era convidado a sentar-se à mesa, pois era o tutor oficial da família. Eles tinham discussões, tinham debates, e ele sempre conseguia refutar todas as ideias que os sacerdotes apresentavam. E um dos autores da biografia de William Tyndale afirma que os sacerdotes guardavam um rancor secreto contra o mestre Tyndale. Não gostavam dele. Foram confrontos assim que convenceram Tyndale da necessidade de uma Bíblia em inglês. Ele acreditava com convicção cada vez maior que isso era realmente necessário. Ele conversou com alguns membros do clero local e um deles, provavelmente aquele que lhe causava maior preocupação e que talvez o tenha encorajado em direção ao sonho, em discutirem sobre a Bíblia e sobre a igreja, este sacerdote em especial disse: seria melhor ficar sem as leis de Cristo do que ficar sem as leis da igreja. Estas palavras certamente alarmaram Tyndale. Daquele momento em diante, o desejo por uma Bíblia em inglês e o sonho de realizá-la se intensificaram. Tyndale argumentava que se os profetas do Antigo Testamento falavam na língua do povo, se as canções no templo eram cantadas no idioma da nação, e se as epístolas de Paulo haviam sido escritas na língua dos primeiros santos, por que o povo da Inglaterra não poderia ter as palavras de Deus em sua língua materna? Se Deus poupar minha vida, ele declarou, antes que se passem muitos anos, farei com que o jovem que conduz o arado saiba mais sobre a palavra de Deus do que os sacerdotes. Ele era extremamente capacitado para isso, tinha uma fantástica habilidade linguística. Conta-se que no final da sua vida, ele era capaz de traduzir fluentemente em 7 línguas além do inglês. E naquela época, o hebraico ainda não era ensinado no contexto universitário. Ele aprendeu tudo isso sozinho. Era um excelente linguista. Podemos dizer que foi extremamente capacitado, segundo a providência de Deus, para esse grande trabalho da tradução da Bíblia. No entanto, possuir uma Bíblia em inglês ainda era ilegal. Em 1408, o parlamento havia promulgado uma lei proibindo qualquer pessoa de traduzir qualquer trecho da Bíblia para o inglês, sem a permissão das autoridades eclesiásticas. A lei tinha como alvo os pregadores leigos do tempo de Wycliffe, mas ainda estava em vigor e afetava os planos de Tyndale.
Havia punições rígidas para os que a violassem. Alguns homens e mulheres haviam sido queimados por terem ensinado seus filhos o credo apostólico ou a oração do Pai Nosso ou os 10 mandamentos em inglês. Portanto, a única forma oficial de Tyndale prosseguir com seu plano era através da aprovação de um bispo. Ele decidiu que pediria a aprovação ao bispo Cuthbert Tunstall, o bispo de Londres. Havia um bom motivo para procurar Tunstall. Tunstall era um acadêmico, era um homem de modos gentis e também havia contribuído com Erasmo na produção de seu texto. Portanto, havia grandes possibilidades com o bispo Tunstall. Ele seria o mais indicado. Tyndale foi com esperança de que Tunstall concordaria em apoiá-lo na tradução do Novo Testamento grego para a língua inglesa. Ele ficou muito desapontado. Cuthbert Tunstall, o bispo de Londres, não era o homem que Tyndale imaginava. Para começar, ele era amigo próximo de Sir Thomas More, e por sua vez era amigo do cardeal Wolsey. Os três, Wolsey, More e Tunstall, se opunham veementemente ao que chamavam de a nova religião de Lutero. Eles perseguiam e puniam todos os que fossem encontrados de posse de livros luteranos, e as punições eram sempre severas. Mas Tyndale havia recebido uma carta de apresentação ao bispo, e de boa fé ele o procurou. A princípio, Tunstall não encorajou Tyndale. Em seguida, tentou fazer com que mudasse de ideia, e depois, no final, tornou-se claramente hostil. Ele disse: não há lugar em minha casa para esse trabalho. Tyndale não teve outra saída além de aceitar com o coração entristecido o conselho de seus amigos e preparou-se para deixar Londres. Compreendi finalmente, ele disse. Não apenas que não há lugar no palácio do bispo para traduzir o Novo Testamento, mas também que não há lugar em toda a Inglaterra para realizar este trabalho. Então ele decidiu que iria para o continente e que faria o trabalho de tradução lá e enviaria as cópias para a Inglaterra. Na providência divina, Tyndale foi apresentado ao Sir Humphrey Monmouth, um próspero comerciante. Monmouth apoiava e se solidarizava com a nova religião. Juntamente com outros comerciantes que pensavam o mesmo, ele havia ajudado a importar e distribuir os escritos dos reformadores. Por isso, mostrou-se aberto a Tyndale e ao seu sonho de uma Bíblia em inglês. Ele recebeu Tyndale em sua casa, lhe deu abrigo por 1 ano, e quando ficou claro que Tyndale teria que se mudar para o continente, Monmouth financiou a viagem. Isso permitiu que ele se preparasse para a viagem. Ele foi para lá para dar início ao trabalho de tradução e começou a trabalhar em Cologne. Ao chegar a Cologne, no verão de 1525, Tyndale desembrulhou os manuscritos preciosos começados na Inglaterra e deu início ao trabalho de tradução com vigor renovado. A ele associou-se William Roy, um ex-frade franciscano, e rapidamente eles fizeram um bom progresso nos evangelhos de Mateus e Marcos. Mas então enfrentaram o primeiro revés. Os impressores em Cologne, os trabalhadores das prensas, ao saírem certa noite para beber, eles começaram a falar mais do que deveriam. Falavam de coisas sobre as quais eles não deveriam falar e começaram a contar o que acontecia na prensa. O impressor de Tyndale, Peter Quentel, estava produzindo um livro para outro inglês. Era nada mais nada menos que Johannes Cocleus, um inimigo de Tyndale e fervoroso caçador de bíblias. Cocleus passava tanto tempo na casa de impressão e passou a conhecer tão bem alguns dos impressores que após o trabalho costumavam ir juntos à taverna. Numa dessas noites, com a língua solta graças à bebida,
Um ou dois dos impressores foram um pouco indiscretos a respeito do livro que estavam imprimindo para Tyndale. E disseram algo como: em pouco tempo, graças ao nosso trabalho, toda a Inglaterra será luterana. Esta notícia, obviamente, chegou às autoridades e, consequentemente, Tyndale teve que deixar Cologne. Reuniu todos os seus manuscritos e fugiu. Tyndale e Roy fugiram para o sul, ao longo do Reno, para Worms, onde Lutero havia enfrentado a Assembleia Imperial 4 anos antes. Naquele momento, a cidade havia adotado a causa luterana, portanto, era um refúgio seguro para os tradutores da Bíblia. Havia uma vantagem adicional em fugir para Worms. A cidade tinha um grande assentamento judaico. Assim, quando iniciaram a tradução do Antigo Testamento do hebraico, Tyndale teve toda a ajuda de que precisava. Mas no decorrer desses fatos havia grandes dificuldades de tradução. Por exemplo, a certo ponto ele perdeu a maioria dos seus manuscritos. Teve que recomeçar. Foi um trabalho muito difícil e meticuloso. Lembrem-se que ele era um homem sob ameaça das autoridades de seu país e das autoridades no continente. Sir Thomas More, que era o chanceler do reino, ficou muito frustrado porque nunca conseguiu deter os planos de Tyndale onde ele estivesse. Ele se referia a Tyndale como o herege da Inglaterra, que não está em nenhum lugar e está em todos os lugares. Apesar das palavras descuidadas de seus amigos e da enérgica perseguição de seus inimigos, Tyndale conseguiu concluir a sua tradução do Novo Testamento e ter cópias prontas e impressas apenas 6 meses após sua chegada a Worms. Em fevereiro de 1526, elas foram carregadas em barcaças no Reno e iniciaram viagem a caminho da Inglaterra. Graças ao contato com Sir Humphrey Monmouth, um mercador de lãs, e ao fato do próprio Tyndale estar associado ao mercado de lã, na importação e exportação, ele tinha contatos ali e conseguiu enviar a obra completa do Novo Testamento de volta para a Inglaterra, escondida em fardos de lã. E ele contrabandeava as pequenas cópias da Bíblia em contêineres de mercadorias, em barris de trigo, e as levava de volta para a Inglaterra. As autoridades anglicanas ficavam sabendo que as Bíblias eram contrabandeadas e, quando descobriam, eles compravam todas as que encontravam e queimavam. Mesmo assim, eles compravam e Tyndale usava o dinheiro para imprimir Bíblias ainda melhores e contrabandeá-las de volta para a Inglaterra. E Deus tinha sua reforma a caminho e o diabo não conseguiria impedi-la. As novas Bíblias que chegavam à Inglaterra eram procuradas pelas pessoas comuns com entusiasmo, mas eram procuradas pelas autoridades também. Um dos principais oponentes ao novo livro era o bispo de Londres, Cuthbert Tunstall. Os escritos de Lutero, contrabandeados para a Inglaterra em grande quantidade, já causavam inquietação. Mas agora as escrituras sagradas também? Quais seriam as consequências? Tunstall sofria grande pressão do cardeal Wolsey e do rei Henrique VIII para impedir a Bíblia de Tyndale. E se dedicou a isto com zelo e astúcia. Ele tentou fazê-lo de duas maneiras. Primeiro, ele tentou demonstrar que a tradução de Tyndale era muito inadequada. E ele ressaltou pontos em que dizia que a tradução não estava correta ou então que a tradução era falsa, mas o que realmente estava fazendo era ressaltar pontos em que a tradução não o agradava. Por exemplo, Tyndale usava a palavra congregação ao invés de igreja. E Tunstall achava que, de alguma forma, isto denegria a autoridade da igreja. Tyndale usava a palavra arrependimento em vez de penitência, e isto também atacava uma das falsas doutrinas que havia se tornado predominante na igreja. Os esforços de Tunstall para desacreditar a competência de Tyndale foram insípidos e infrutíferos. Assim, ele tentou uma abordagem mais radical. Ele começou a reunir todas as cópias de Bíblia que encontrasse e as queimava.
quando essas notícias chegaram a Tyndale, ele ficou absolutamente chocado e simplesmente não conseguia acreditar. Tyndale podia entender que um homem discordasse de sua tradução, mas não podia conceber que um homem como Tunstall, que havia colaborado com Erasmo na produção do Novo Testamento grego, queimaria cópias da Bíblia. Ele ficou chocado. O comportamento revoltante de Tunstall produziu efeitos negativos em vários aspectos. Em primeiro lugar, queimar o livro em público e em tal quantidade acabou por divulgá-lo. Mais e mais pessoas queriam uma cópia. Mas Tunstall também tinha que pagar pelas Bíblias que queimava. O dinheiro ia diretamente para Tyndale, que o usava para corrigir e aperfeiçoar sua tradução e imprimir ainda mais cópias. Entretanto, nem o bispo Tunstall, nem o cardeal Wolsey haviam abandonado a luta. Eles não estavam preparados para aceitar a tradução da Bíblia como fato consumado. Ela tinha que ser impedida. Na terça-feira gorda, terça de carnaval de 1526, uma procissão bizarra seguiu pelas ruas de Londres até a Catedral de São Paulo. Várias pessoas suspeitas de contrabandear, possuir ou vender livros e panfletos luteranos haviam sido presas. Agora, montadas em jumentos, voltadas para trás, usando mitras de papel onde páginas dos livros proibidos haviam sido afixadas, foram forçadas a desfilar publicamente em humilhação penitencial. No interior da igreja, foram forçadas a se ajoelhar diante de sua eminência, o cardeal Wolsey. Em suas costas havia sido amarrados fardos de gravetos simbolizando a fogueira. Um grande cadafalso fora construído, outro símbolo terrível. Um aviso a todos de qual poderia ser o fim dos hereges. Wolsey conduziu a missa e o bispo Fisher de Rochester fez um discurso contra Lutero. Durante toda a cerimônia, os penitentes deviam ficar ajoelhados e, ao final dela, implorar por perdão. Cestos cheios de livros hereges foram levados para fora para serem queimados. E conforme as chamas se erguiam para o céu, os penitentes com seus fardos de gravetos atravessavam o fogo 3 vezes e depois os atiravam às labaredas. Um lembrete do que poderia acontecer aos seus próprios corpos se persistissem na heresia. Mas nada poderia impedir o andamento da marcha da verdade. As pessoas comuns queriam ler a palavra de Deus por si mesmas, e nenhuma penitência ou perseguição os impediria. Tyndale, no entanto, apesar de todo o seu esforço e sacrifício, não viveria para ver a Bíblia ao alcance de todos. Traído por um espião de Tunstall, fingindo ser amigo, ele foi preso, levado para o castelo de Vilvoorde, próximo a Bruxelas, e mais tarde executado. Suas últimas palavras, expressas em forma de oração, ressoam através da história. Quando Eliseu disse, abra os olhos do jovem, no livro de Reis, eu imagino às vezes se Tyndale estaria traduzindo isto, quando foi martirizado, porque a última frase que Tyndale disse, enquanto amarravam o laço em seu pescoço quando iam, de fato, queimá-lo na fogueira, ele gritou, Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E esta, para mim, é uma das declarações mais significativas já feitas por qualquer pessoa nos últimos 2000 anos. Abra os olhos do rei da Inglaterra. No espaço de 2 anos, a oração de Tyndale foi atendida, e a Bíblia estava legalmente à disposição em cada igreja paroquial do país. Após isso, foi apenas uma questão de tempo até que todos os homens e mulheres, meninos e meninas, pudessem por si mesmos ler as palavras de Deus em suas próprias